Olá, sejam todas bem-vindos, bem-vindas aqui a Mariscada, o podcast quinzenal da Mangue Jornalismo. Quem fala aqui é Christian Góes, eu sou repórter e editor aqui na Mangue. E quem faz a Mariscada comigo, também participando da conversa, é o Hector Souza, e que cuida ainda da captação de áudio e da edição da Mariscada e de outros produtos da Mangue Jornalismo. E o quarto episódio da Mariscada, a gente vai conversar com o Ahmed Zogby. Isso. Eu vou repetir o nome dele, Ahmed Zogby. Não, ele não é árabe, é brasileiro, de São Paulo, e sim, tem profundas relações com o mundo árabe e, de modo especial, em razão do que a gente está vivendo, com a própria Palestina. Eu vou deixar você, Ahmed, você se apresentar, dizer de onde vem, o que faz, o que fez e o que está fazendo em Sergipe. Oi, muito obrigado pelo convite, Christian. Vou direto ao assunto. Meu nome é Ahmed Hussein El-Zogby. Apesar do nome, eu sou nascido em São Paulo, mas tenho o nome justamente por ser filho de imigrantes, né? Meu pai e minha mãe eram imigrantes. Meu pai veio do Líbano em 1950 e minha mãe veio 6 anos depois, 1956. Eles tiveram 4 filhos, na verdade 5, um deles faleceu quando muito criança e os outros 4 seguiram vivos, né? Eu vou direto para a minha formação acadêmica, eu fiz faculdade de História em Ouro Preto. Faltando pouco para concluir, eu acabei me transferindo para a USP e acabei não concluindo o curso, faltando poucas matérias para concluir, e ingressei no curso de Letras também na USP, Árabe e Português. Foi lá que tomei contato, sobretudo com a literatura árabe e especificamente com a literatura palestina e o autor a quem eu me dediquei no meu mestrado, que foi realizado no Rio de Janeiro, na UFRJ, depois de muito tempo parado, depois de muito tempo afastado da universidade. Eu retomo por insistência de um grande amigo, que é o professor Murilo, que já tinha ciência da minha tradução. Eu havia me envolvido com a tradução de um autor palestino para o meu mestrado. Não era uma tradução que tinha por interesse a publicação, na verdade era uma tradução voltada para o subsídio para a banca, poder ler o autor a quem eu estava envolvido, com quem eu estava envolvido, e por conta disso, futuramente acabei entrando em contato tive o contato da editora Tabla, que solicitou essas 2 traduções que eu havia feito. Então, em suma, resumindo, eu fiz mestrado na Federal do Rio de Janeiro e tinha desistido de tudo. Falei, não volto mais para a academia, estava achando tudo meio chato na academia. E o Bolsonaro vence as eleições, né? E eu estava lá em São Paulo e, como testemunha do que estava acontecendo, vocês estão aqui bem felizes, não tendo São Paulo. A vivência de São Paulo naquele momento foi terrível, foi terrível. E aí eu achei por bem voltar para a universidade. E já tinha um amigo dando aula aqui que me informou a abertura do edital para filosofia. Eu só tive de adaptar um projeto que eu já tinha no campo da literatura, mas adaptei para filosofia e vim parar aqui por conta disso. Quer dizer, acabei me envolvendo com a academia de novo e me interessando por um autor também palestino, mas não da literatura, diretamente ligado à literatura, mas indiretamente como crítico literário, e fiz o meu doutorado aqui. Que maravilha! Então, sua relação com Sergipe é em razão do doutorado e foi vivendo, foi ficando. Mais ou menos assim, porque eu havia pensado em fazer o doutorado fora de São Paulo, porque eu queria me afastar de São Paulo por conta do que eu já disse aqui. E acabou que abriu esse edital aqui. Então, no fundo, eu queria me mudar para o Nordeste, porque já vislumbrava uma situação um pouco mais leve do que era São Paulo naquele momento. E ainda não tinha definido em qual cidade seria. Eu ia me envolver em alguma universidade federal,
em algum estado ou cidade aqui do Nordeste, acabou sendo Sergipe. Perfeito. E aqui você é um dos fundadores do centro. Me explique aí o centro que funciona na Universidade Federal de Sergipe. Eu chego aqui em 2019. O professor Geraldo Campos, que é professor de Relações Internacionais da Universidade da Federal de Sergipe, ele havia chegado um ano antes. E a gente já vinha desenvolvendo um trabalho lá em São Paulo, que era, juntamente com o Arturo Hartmann, também jornalista, que era uma plataforma de mobilidade artística chamada Beit 21. Essa plataforma tinha por objetivo trazer artistas palestinos para o Brasil e levar artistas brasileiros para a Palestina. A gente só conseguiu, nesses 2 anos anteriores à vinda do Geraldo aqui, trazer uma artista palestina para cá. No ano de 2019, quando eu ingressei na universidade, a gente, então, realizou aquilo que a gente já vinha pensando a partir de uma sugestão do escritor, do historiador Ilan Pappe. Ilan Pappe, professor da Universidade de Exeter, havia sugerido que a melhor forma de atuar aqui no Brasil seria fora do eixo Rio-São Paulo, porque já havia um desgaste enorme em relação a esse tema, que era a Palestina, e que o ideal seria a formação de um centro ou de um núcleo de estudos ou um centro de pesquisa. A gente conseguiu, então, aprovar junto à reitoria a criação do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos. Aí vale informar que o islâmico aqui, ele entra na nomenclatura do centro não porque nós temos algum tipo de proselitismo em relação ao Islã, mas é porque o objetivo é estudar o universo do Oriente Médio, aquilo que se chama Oriente Médio, em todas as regiões. Então, existem países, por exemplo, que não são árabes, mas são islâmicos. Então, a forma que a gente encontrou de abarcar o maior número possível de regiões a serem pesquisadas e estudadas foi o acréscimo do islâmico. Portanto, a gente criou em 2019 o centro, e aí várias atividades já foram sendo desenvolvidas ao longo desses anos, 6 anos até hoje, né? Então, foi assim que se formou. É impossível a gente não pensar, neste momento, na Palestina. Se a gente pudesse resumir didaticamente para quem nos escuta, o que acontece na Palestina? Por que o genocídio contra o povo palestino? Por que o Estado, não sei se o Estado de Israel ou o Estado sionista de Israel, objetiva a aniquilação do povo palestino? Eu sei que é uma pergunta complexa para uma resposta também mais sucinta, mas como a gente poderia resumir isto didaticamente? É complicado resumir. Eu acho que vou partir de uma definição que talvez ajude um pouco a compreender. O projeto de fundação do Estado sionista é um projeto colonial. Talvez seja o último projeto colonial nos moldes do projeto colonial que se desenvolveu, dos projetos coloniais que se desenvolveram ao longo do século XVIII, XIX e adentrando o século XX, esse talvez seja o último projeto colonial. Por ser um projeto de colonização, de povoamento, está inscrito nesse projeto que a população nativa deve ser, eu não diria que nos documentos de fundação isso estaria claro e evidente no texto de fundação. Mas, em última instância, esse seria o objetivo, que é, eu não diria exterminar a população, mas expulsar a população desse território. Isso é o que forma um projeto colonial. Então, é preciso que essa população que migra da Europa, se estabelece e se instala na região da Palestina, expulse os palestinos para que eles possam fazer funcionar o projeto sionista, que é um projeto de um Estado étnico. Isso não pode ser deixado de lado. Quer dizer, quando se analisar essa situação, é preciso sempre deixar esse elemento destacado. É um projeto de a criação de um Estado étnico. Olha, vou tentar, então, de uma forma não muito comum, analisar isso de forma bem resumida. É o seguinte: quando houve o projeto de fundação do Estado de Israel, parte da esquerda se vinculou a esse projeto e apoiou esse projeto.
porque acreditava, por exemplo, que o projeto era a instauração de um Estado socialista. E o exemplo disso qual seria? O do kibbutz. A ideia de uma produção comunitária, né, na forma de cooperativa e que, portanto, se aproximava muito dos ideários do socialismo. Todo mundo que ouviu isso, observou isso, falou, puxa, é isso mesmo. Então, é um Estado, a instauração de um Estado socialista de forma legal. O que ocorre é que os kibbutz não são bem isso que parecem ser, não. Por exemplo, não existe na história dos kibbutz nenhum palestino trabalhando em kibbutz. Então, nos kibbutz, você nunca teve a presença de um palestino. Então, de que socialismo estamos falando, né? Então, a ideologia se manifesta. Portanto, resumidamente, sendo um Estado étnico, não é possível ser chamado de democrático. E esse tem sido, ao longo desses anos todos, desses 77 anos, o argumento que Israel utiliza para se legitimar na comunidade internacional. Sim, que é a única democracia no Oriente Médio. Mas tem, a gente não pode, acho que tem algum fundamento divino, né? Ou seja, tem como houve a invasão, a colonização do Brasil, quer dizer, tinha alguns argumentos do paraíso que era destinado, né, aos homens da civilização, etc. e tal, e que era preciso domar e expulsar as feras que eram selvagens, os povos originários, etc. e tal. Na Palestina tem essa coisa sim, parece que todo processo colonialista tem algum fundamento, alguns fundamentos de religião. Sim, eu acho que você toca no ponto central aí, no ponto mais importante da gente analisar, que é a ideia de superioridade moral. Isso vale para a colonização ibérica na América, né? Isso vale para os espanhóis chegando no México e dizimando completamente uma civilização, que foi a civilização maia. Isso vale para o mesmo projeto colonial espanhol, que dizima também a população inca no Peru. Isso vale para os portugueses aqui no Brasil. Quer dizer, você utiliza o argumento de superioridade moral e, portanto, religiosa, né? Não diria portanto, mas é também um elemento constitutivo dessa ideia de si mesmo, né? E aplica isso de modo que qualquer questionamento que se faça em relação a isso, você está ancorado na ideia de superioridade moral. Então, Israel não faz outra coisa senão isso. Eles acreditam, por exemplo, primeiro vendem essa ideia, depois investem na manutenção dessa ideia de que ali o que há é uma população bárbara, absolutamente atrasada, e que necessita, até por uma questão divina, necessita e pede civilização, civilidade. Portanto, quem está trazendo esse projeto civilizatório são os europeus que vêm. Do leste europeu se instauram no leste europeu e também a Alemanha, né? Você vai ter judeus que saem da Alemanha, da Polônia, da antiga Tchecoslováquia para se instalar em Israel. E uma ironia trágica é que a população da Rússia, depois do fim da União Soviética, também migra em massa para Israel, o que, de alguma forma, explica, de alguma forma, nos faz entender o porquê o crescimento dos colonos judeus em territórios palestinos. Eles são todos compostos por europeus do leste europeu. É isso que constitui se chama de sionismo. O sionismo é uma doutrina? Como a gente poderia classificar o sionismo? É uma ideologia. É uma ideologia. A crença, por exemplo, de que, claro, eles vão se ancorar também na visão religiosa, né? No judaísmo, na religião judaica, para justificar o seu movimento. O movimento de se instaurar numa terra. Tanto é que eles usavam muito esse jargão de que é uma terra sem povo para um povo sem terra, né? Então, essa forma de justificar auxiliou, de alguma forma, o silenciamento em relação ao que Israel vem praticando nesses 77 anos. A pergunta que é mais decisiva nesse momento é
Por que o silêncio em relação à morte dos palestinos? Por que o silêncio em relação ao roubo de suas terras? Há um silêncio, uma cegueira, como diria o Eduardo Said, há uma cegueira seletiva. Né? Eles selecionam o que eles não querem ver. Mas isso tudo é resultado e produto de uma ação que veio sendo desenvolvida ao longo desses 77 anos, que é de desumanizar o palestino. Primeiro, se estabelece a ideia de um povo não civilizado, depois a ideia de um povo que não tem consequências, quer dizer, que está envolvido com atitudes ou atividades, como o caso terrorista, por exemplo. Então, aí fica mais fácil apagar esse povo. E o que a gente poderia falar do Hamas? Olha, veja, esse é um assunto delicado porque eu não sou palestino, eu não vivo a condição dos palestinos, eu posso observar de fora. Perfeito, né? Perfeito. Então, o Hamas é um partido político que tem uma ideologia, que tem um projeto, e que quem define se ele vai governar a Palestina ou não é o palestino, não sou eu. Perfeito. Eu não tenho esse direito. Então, o que posso falar é com base na minha visão sobre o Hamas. Ainda assim, eu prefiro não manifestar a minha visão sobre o Hamas, porque a minha visão é particular, é aquilo que eu acho que é o Hamas. Agora, quem tem que responder o que acha sobre o Hamas é o povo palestino. Perfeito. Então, essa pergunta deve ser encaminhada para os palestinos. Legalmente falando, do ponto de vista jurídico, eu acho que a palavra é jurídico mesmo, quer dizer, o Hamas é um partido político legítimo e que foi eleito pela população palestina. Se eles são opressores ou se eles são paladinos da liberdade, isso os palestinos é que vão decidir. Perfeito. Agora, historicamente, o Hamas surge em resposta, sobretudo, aos acordos de Oslo, que foi uma grande falácia. Mas isso é uma questão também bastante delicada e é uma questão extensa, que se a gente for trabalhar essa questão, vai levar muito tempo. Perfeito. Christian, só fazer uma questão ainda dentro desse do Hamas, indo para essa questão não opinativa, né, mais direta mesmo, que essa nomenclatura também de grupo terrorista veio de fora, né? Muito nessa investida dos Estados Unidos, que nomeou vários outros grupos árabes do Oriente Médio como grupos terroristas também, com seus objetivos geopolíticos também de dominar diretamente ou indiretamente aquela região, né? Então, veja bem, Hector, você tem toda a razão. Essa definição do Hamas como um partido terrorista ou um grupo terrorista é forçação de barra, naturalmente. Primeiro, não há atentado terrorista na história que pode ser definido como um atentado produzido pelo Hamas. O Hamas, ele tem a origem, ele tem a sua base na Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana é um partido político que está presente nos países do norte da África, sobretudo Egito, na Argélia, na Líbia, na Tunísia. Quer dizer, a Irmandade Muçulmana está presente nessa região, assim como também na Síria. Então, você tem a Irmandade Muçulmana que, de alguma forma, atuou politicamente também na Síria ao longo desses anos todos. A Irmandade Muçulmana é um partido religioso, que tem um projeto religioso. Então, o Hamas também tem o seu projeto religioso. Okay? Agora, defini-lo como um grupo terrorista é forçar a barra demais. E é desonesto intelectualmente, porque a gente já sabe que a definição de algum grupo como terrorista, ela tem um objetivo político. A gente sabe disso. A gente sabe disso desde 2011. Na verdade, desde o 11 de setembro. Isso. Desde o 11 de setembro, quer dizer, foi preciso definir o inimigo como terrorista para ter autonomia jurídica para atacar esses grupos, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que precisava do apoio e da autorização do Congresso americano para que eles pudessem atacar qualquer grupo. Isso. Definindo eles como terroristas, eles estavam livres para atuar sem pedir autorização do Congresso. Então, a gente sabe que isso aí funciona como É o que tem acontecido agora, Venezuela, Colômbia, né? Os Estados Unidos
determinam que ali é terrorista com o objetivo de atacar. Os grupos criminosos aqui no Brasil. No Brasil, exatamente. Estão querendo definir como terrorista porque eles querem ter autonomia para atacar. Perfeito. A revelia da lei, né? Perfeito. A margem da lei. Só complementando, na América Latina como um todo, né, principalmente na América do Sul, eles estão utilizando um novo termo, né, que é narcoterrorista, porque não tem esse ataque direto que você falou, de ataques terroristas, mas eles estão tentando construir essa narrativa que o comércio de drogas desestrutura toda a cadeia mundial para conseguir definir como narcoterrorismo, para conseguir invadir essas regiões. Já estão conseguindo na Venezuela, e se a gente não tomar cuidado no Brasil, é o que eles querem fazer no Rio de Janeiro. Oi, pessoal, interrompendo aqui a conversa. Para quem está ouvindo a Mariscada pela primeira vez, eu sou Hector Souza, produtor técnico e editor aqui do podcast, e tenho alguns recadinhos rápidos para vocês. O primeiro é que você está ouvindo o último episódio da Mariscada do ano. Tá chegando o Natal, o Ano Novo, a gente vai dar uma pausa e voltamos à nossa programação normal lá em janeiro, mais precisamente no dia 22 de janeiro. E aí sim volta a regularidade da Mariscada a cada 15 dias. Mas durante esse tempo vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail, sugerindo pautas, convidados ou convidadas para participar aqui do nosso podcast. E além de entrar em contato com a gente, vocês também podem apoiar a Mangue. A Mangue só existe graças ao apoio dos nossos ouvintes e leitores. Então, a partir de R$ 9,90 por mês, você já ganha recompensas exclusivas dos nossos assinantes. E por fim, mas não menos importante, para você que ainda não comprou presente de Natal para os seus amigos, amigas, familiares, contatinhos, o livro Borracha na Cabeça está até 31 de dezembro com 30% de desconto. Seja via Mangue Jornalismo, entrando em contato conosco e tendo seu exemplar, ou nas lojas Iscaris para quem é de Aracaju e região. No mais é isso, Feliz Natal, um próspero Ano Novo e continue aí com esse papo maravilhoso entre o Christian e a Med. Ahmed, que relação a gente pode fazer histórico, cultural, entre Palestina e Brasil, do ponto de vista de lugares que foram objeto, e no caso da Palestina ainda objeto de forte ação colonialista do Estado de Israel, e que me parece produzir uma quase que natural, uma quase que obrigatória solidariedade ao povo palestino. Que mecanismos, onde a gente se encontra? Puxa vida, essa é uma pergunta tão interessante, tão complexa também, sem querer escapar dela, porque ou pelo menos justificar meus limites para se responder essa questão. Eu acho que, sobretudo, envolve os povos nativos, né? Os povos originários, porque os derrotados e aqueles que foram destituídos são os povos originários. Portanto, aquilo que se chama indígena no Brasil e os palestinos guardam uma identidade enorme em relação à sua experiência, né? Então, assim, o que os indígenas ou os povos originários no Brasil sofreram e tiveram destituídos desse povo, o povo palestino tem sofrido na Palestina. Então, isso é um ponto que une o Brasil e a Palestina. A gente não pode dizer que, do ponto de vista da classe dominante, há algum elo de ligação. Não há. Né? Assim, é claro que no Brasil o que você tem são os descendentes de portugueses, de europeus que se instalaram aqui e instauraram um Estado em que eles são os governantes. Então, isso também é um ponto que pode aproximar, no caso, a classe dominante brasileira e os sionistas em Israel. Culturalmente, eu acho que tem muito a ver. Primeiro porque a presença árabe... O Brasil é um país que foi formado por imigrantes. A gente sabe disso e ao longo da história do Brasil isso nunca foi questionado. Né? A gente sabe que isso é um ponto pacífico. De alguma forma, essa instauração desse Estado
colonial também aproxima. E culturalmente a gente tem uma forte presença árabe aqui, que pode ser palestina, pode ser libanesa, pode ser síria, sobretudo síria, libanesa e palestina, porque são os principais imigrantes que chegam aqui no Brasil. Então, exemplos, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso. O aboio, por exemplo, que é uma manifestação cultural muito presente aqui no Nordeste, vem dos árabes. A rabeca, que é um instrumento musical, vem dos árabes. A língua árabe é a segunda língua mais influente na língua portuguesa, não é o espanhol. A primeira é o francês, a segunda é o árabe. Então, a gente tem mais palavras do árabe do que do espanhol na língua portuguesa. Então, do ponto de vista cultural, nós temos muita ligação. Especificamente a Palestina, a ligação está na realização de um Estado colonial em que o povo palestino é vítima dessa formação do Estado colonial, assim como o povo originário brasileiro também foi vítima disso. E tem uma relação com a terra, né? Eu queria que você falasse, eu sei que você... sobre a história das oliveiras, né? Pois Quer dizer, é. tem essa relação. Os povos originários, eles são a própria terra, o próprio rio, a própria mata, etc. e tal. E os palestinos têm essa relação com a terra, né? E isso aparece na literatura. E aí, né, nas obras que você traduziu, etc. e tal, você certamente encontrou, né? Uhum. Veja, por isso que eu vou usar a literatura como referência para tentar responder essa questão. Não é bem uma resposta, é um diálogo entre Perfeito. Nós aqui, reflexivo. Eu acho legal você me perguntar isso, porque assim, eu começo com um exemplo. Eu não me lembro exatamente que dia o Irã bombardeou Tel Aviv em resposta ao ataque que eles sofreram, um ataque assassino que matou muitos civis, né, que matou os cientistas, imagina, iranianos e suas famílias e tal. Eu acho que 2 dias depois o Irã atacou Tel Aviv e um dia depois do ataque o aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv estava lotado de gente querendo ir embora. Isso significa o quê? Os palestinos estão há 77 anos tomando bomba na cabeça e eles não arredam pé. Permanecem lá por quê? Porque eles têm uma relação muito forte com a terra, com aquilo que eles chamam de Palestina, com aquilo que está presente no território palestino, com aquilo que faz parte do território palestino. Por isso eles podem tomar bomba na cabeça que eles não vão abrir mão, porque eles têm uma relação forte com a terra. Da mesma forma, os povos originários do Brasil também entendem o território e aquilo que está no território como parte da família. Veja, eu vou repetir aquilo que já toquei no assunto. As oliveiras são tratadas pelos palestinos como parte da família, como elemento da família. Então, tanto é que os palestinos chamam as árvores, as oliveiras, de avó. Avó por quê? Porque são os ancestrais, porque é muito antiga. Uma oliveira pode datar de 2.000 anos. Então, uma árvore que foi plantada há 2.000 anos atrás ainda está florindo, ainda está produzindo azeitona. O palestino tem gratidão pelas oliveiras, porque as oliveiras oferecem para ele sustento, óleo ao longo da história, né? Óleo para iluminar suas casas, azeite para alimentação, azeitona também para alimentação, as folhas. Tanto é que no poema do Mahmoud Darwish ele diz uma passagem linda, que ele diz: a nossa avó, que é a oliveira, ela não aceita os soldados modernos, esses que estão aqui agora, mas ela aceita os soldados antigos, que são os romanos, porque pelo menos os romanos pegavam emprestado suas folhas para ornar suas cabeças, são as coroas de oliveira, percebe? Então, assim, os palestinos sabem da importância da oliveira e têm uma relação familiar com o território e aquilo que o território produz. Isso está presente também na literatura do Hassan Kanafani, que é o autor que eu traduzi. Numa das obras, que não foi a que eu traduzi, mas a obra mais importante dele, chamada Homens ao Sol, ele começa o romance com um homem deitado no solo de uma região que ele não vive mais, quer dizer, ele está no Iraque, e ele sentindo aquela terra e relembrando a terra
da sua origem, de onde ele nasceu, que é a Palestina. Isso também está presente na literatura do Kanafani, assim como na literatura em geral dos palestinos. Hoje, as oliveiras passaram a ser um instrumento de resistência do palestino contra a opressão causada pelos sionistas. Perfeito. Você utilizou no doutorado, né, o Eduardo Said. Eduardo Said por essas coincidências, eu também utilizei bastante na minha tese lá do doutorado em comunicação, Eduardo Said, porque ele tem uma capacidade, me parece, de tradução do que aconteceu e do que acontece muito interessante. A gente pode fazer uma relação entre Eduardo Said, literatura, Palestina e Brasil, no sentido de compreensão desse nosso ser no mundo, ou seja, diante desse quadro, como a gente se posta diante de um genocídio que acontece na Palestina. O Eduardo Said oferece subsídio para a gente compreender não apenas a Palestina, Sim. que foi o principal tema de suas reflexões, quer dizer, tudo era voltado para a Palestina, mas ele também, como professor de literatura comparada, ele deixa isso muito claro. Nunca fiz proselitismo na minha sala de aula. Nunca falei de Palestina na minha sala de aula. Sempre, se falei, foi de modo transversal, nunca direto. Meu trabalho como crítico literário é em torno da literatura inglesa. Ponto. Mas o que ele nos oferece de subsídio é, sobretudo, um livro mais importante dele, ou mais conhecido. Eu não diria o mais importante, mas o mais conhecido, que é o Orientalismo. Ele nos demonstra, por exemplo, que a representação de um lugar se dá como forma de dominação. Quer dizer, representar esse lugar também pode ser uma forma de dominar esse lugar. Tanto é que eu não tenho muita certeza, Bartolomeu de las Casas é trabalhado pelo Eduardo Said, não, agora tenho certeza, é no Cultura e Imperialismo. O terceiro livro dele, o primeiro foi o Orientalismo, o segundo a questão da Palestina, o terceiro Cultura e Imperialismo. Ali ele cita Bartolomeu de las Casas e traz para o debate essa questão da colonização nas Américas. O Eduardo Said nos fornece régua e compasso para a gente interpretar o mundo que a gente está vivendo. Agora, ele está muito além do orientalismo. Uhum. Ele está muito além. Ele é um autor que se envolve com outras questões, quer dizer, com questões epistemológicas, por exemplo. Ele está discutindo como é que se produz conhecimento nos países coloniais, sem que isso seja confundido com decolonialismo. Ele se afasta do decolonialismo, ele não é um decolonial. Ele, apesar de ser inscrito como fundador do decolonialismo, ele mesmo não se considera um decolonial. De qualquer modo, eu acho que o que ele nos fornece, além de nos dar informações e nos abrir os olhos sobre o processo colonial que está se instaurando na região da Palestina, e isso envolvendo a questão geopolítica, ele também nos fornece elementos para a gente discutir produção do conhecimento no Ocidente. Ahmed, qual é, na sua avaliação, a relação entre a extrema-direita, a direita brasileira, com o Estado de Israel? Porque nos últimos tempos apareceu tanta bandeira do Estado de Israel, tanta gente falando de Israel, inclusive de combate à solidariedade do povo brasileiro aos palestinos, inclusive de organizações neopentecostais, etc. e tal. Há uma mistura, esses tempos distópicos que a gente vive, como é isso? Então, eu não sou a pessoa mais indicada para discutir isso, porque não é a minha formação. Uhum. Né? Eu fico até envergonhado, porque tem gente muito preparada para debater isso, gente que vem estudando isso, vem pesquisando, principalmente o elemento mais importante para compreender isso, que é o envolvimento dos grupos neopentecostais com Israel. Isso começa com um projeto lá na década de 50 dos Estados Unidos para com o Brasil, em relação ao Brasil. Quer dizer, a vinda de pastores para formar pastores aqui no Brasil, já com essa ideia pré-definida. Quer dizer, no fundo, o sionismo, o sionismo judeu é antecedido pelo sionismo cristão.
Essa que é a questão, por isso que eu disse que é de orelhar. Tem gente que pesquisa isso. Sim. Então, o que nós vamos encontrar é que, ao longo do século XVII e XVIII, o sionismo cristão era o que predominava enquanto ideia sionista. Qual que é a ideia sionista? É a ideia de que o território daquilo que é chamado Israel deve ser ocupado completamente pelos judeus. Só depois disso é possível a vinda do Messias. No caso dos cristãos, o retorno do Messias. No caso do sionismo judeu, a vinda do Messias. Porque os judeus não acreditam que o Messias já veio entre nós, já esteve entre nós. Ele acredita que ainda virá. Enquanto que o cristão acredita que Jesus, ou Jesus Cristo, é o Messias e ele retornará depois das condições pré-estabelecidas. Então, esses neopentecostais dos Estados Unidos chegam aqui na década de 50 e começam a montar os seus grupos e se expandir aqui no território brasileiro. Essa aproximação ficou mais forte agora, nas últimas décadas, por conta, sobretudo, de um certo turismo que foi sendo feito pelas igrejas neopentecostais aqui do Brasil a Israel. Então, havia um vínculo, de alguma forma, de negócios naquele momento, que se transformou também num vínculo ideológico. Mas eu insisto, eu fico até envergonhado, porque esse é um tema que tem gente que estuda isso e que está muito melhor preparado do que eu. Mas o que eu tenho visto é que a extrema-direita encampou Israel como seu objeto de consumo, por assim dizer, aquilo que eles desejam como finalidade. Quer dizer, um Estado teocrático, coisa que a imprensa, a grande imprensa, faz questão de não nomeá-lo dessa forma, mas ele é um Estado teocrático, assim como é o Vaticano, por exemplo. Né? Uhum. Essa ideia de um Estado teocrático é a mesma ideia da extrema-direita. Então, grosseiramente, eu posso dizer que o que há de relação é justamente o projeto final dos neopentecostais e da extrema-direita, tendo Israel como modelo. Perfeito. E você falou da Igreja Católica. Lembro que nos últimos dias o Papa Leão XIV esteve no Líbano. O que isso significa? E aí falando de Líbano, óbvio, né? Olha, honestamente eu não tenho ideia da razão pela qual ele foi para o Líbano. Quer dizer, eu tenho minhas suspeitas, mas é só suspeita mesmo. Olha, o Líbano é um país muito sui generis, porque você tem uma Constituição que eu acho que não existe em lugar nenhum do mundo. A Constituição libanesa é uma colcha de retalhos, é um Frankenstein, porque foi imposta pelo governo francês da sua permanência no Líbano logo após o fim da Primeira Guerra. Porque os franceses e os ingleses dividiram território. Né? Então, depois da Primeira Guerra Mundial, com o fim do Império Otomano, os franceses se incumbiram de atuar na região do Líbano e da Síria, enquanto que os ingleses se incumbiram de atuar na região da Palestina e da Jordânia. Quando os franceses saíram em função da independência do Líbano e a instauração de um Estado nacional, os franceses colocaram uma Constituição em vigor antes de sua saída, que era o seguinte: o presidente da República no Líbano seria cristão maronita, o primeiro-ministro um muçulmano sunita, que era a maioria da população, e o chefe do parlamento seria um muçulmano xiita, assim como os drusos também teriam participação. Isso está na Constituição libanesa, a coisa mais absurda do mundo. E assim como os drusos teriam essa participação, e assim também como os ortodoxos teriam participação nos governos. O que ocorre é que a população de muçulmanos começou a aumentar drasticamente no Líbano, de modo que os cristãos maronitas deixaram de ser a maioria da população e passaram a ser, não a minoria, mas uma parte da população menor do que a de muçulmanos. Eu suponho, por isso que eu digo que eu só posso suponho que o Papa tenha ido ao Líbano, primeiro porque está entendendo que é uma região central no processo geopolítico ali, é fundamental o Líbano. Ali Israel ataca o Hezbollah, não é à toa, né? Porque ali é uma região realmente importante para o projeto sionista se concluir. Então ele foi no sentido
só estou supondo, no sentido de discutir e garantir, de alguma forma, a permanência dos cristãos no poder. Eu suponho que seja isso, mas, honestamente, carece de mais análise, de mais informações. Foi surpreendente para você? Não, porque o Líbano é realmente uma região importante e, de alguma forma, o Vaticano tinha que se pronunciar em relação a isso num momento decisivo como é esse momento que está vivendo o Líbano. O Papa não correu risco? Acho pouco provável. Primeiro porque, assim, o risco maior seria cometer algum atentado contra o Papa. Ali seria complicado, tanto se fosse originário de Israel, como se fosse do Estado Islâmico, por exemplo. Isso seria travar uma guerra contra o mundo inteiro. Então, por que Israel tem esse interesse, não sei se a palavra seria interesse, esse foco no que é tanto que bombardeou as relações Líbano-Palestina, ou palestinos com Líbano, né? Quer dizer, por conta estratégico, geopoliticamente, é isso? Porque, veja, o projeto sionista é da Grande Israel. Então, a Grande Israel é aquilo que costuma se definir como o território que vai do Nilo ao Eufrates. Portanto, é o território que pega parte do Egito, um pedaço pequeno do Egito, avança sobre Palestina, Jordânia, Síria, Líbano e parte do Iraque. Então, entre esses dois rios, a bandeira de Israel denuncia isso. A bandeira de Israel são duas faixas azuis, são os dois rios, com a estrela de Davi no centro. Então, a Grande Israel é esse território que está entre esses dois rios. É o projeto imperial de Israel, que envolve Líbano, Síria, Iraque. A Palestina e a Jordânia, de alguma forma, já estão nas mãos de Israel. O Egito, de alguma forma, também mantém relações diplomáticas e isso não seria um problema para Israel. O Egito, até agora, nesse momento, não é um problema para Israel. Mas o interesse de Israel nesse campo é a expansão do território. Porque eles acreditam que a única forma, isso é o que eles defendem, a única forma de se proteger é ter domínio sobre todo esse território e impedir que os seus chamados, entre aspas, inimigos avancem contra o projeto sionista. Entendi. Vem uma coisa que, acho que até está encerrando, como é que você viu o governo do estado de Sergipe, do pequeno estado de Sergipe, com a bandeira, né, hasteada de Israel e logo no processo de início lá do genocídio? Quais essas relações? Por que essas relações? E depois a gente teve um secretário da prefeitura de Aracaju que esteve lá em Israel, etc. e tal. É curioso ou é só curiosidade ou tem alguma outra coisa? Não, se justifica. Isso tá muito... Veja, Israel mantém relações comerciais com quase todo mundo. E eu esqueci de falar das armas, né? Nós, na Mangue Jornalismo, fizemos, né, Ana Paula Rocha, nós fizemos não só das armas, mas de tecnologia. Né? A Mangue Jornalismo publicou uma reportagem, vocês podem buscar lá, de uma ferramenta israelense que captura dados do celular. É um contrato esquisito entre uma empresa israelense que é público-privada, ou seja, do governo e de uma empresa, que tem um consórcio, um contrato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe para esse uso dessa ferramenta. Além disso, contratos bem volumosos de milhões de reais para compras de armas israelenses. Né? Quer dizer, não é uma curiosidade, são relações, e você foi falando exatamente sobre isso. Exatamente. Olha só, vou começar com uma dúvida, uma questão levantada aqui. Por que o silêncio em relação ao genocídio, isso por parte de quase todo mundo? Você tem poucos estados nacionais que se manifestaram contra o genocídio em Gaza. Muito poucos mesmo. Você pode dizer que o Iêmen, pode dizer que o Irã, você pode dizer que a Colômbia definitivamente se manifestou e se posicionou, fazendo uma coisa que é fundamental, que é cortar relações comerciais com Israel. E aí coloco isso como questão, mas já partindo para a resposta a essa questão, pelo menos da minha perspectiva, Israel é um laboratório que serve para todos os estados nacionais capitalistas, que é de contenção de revolta popular.
Então, ao longo desses 77 anos, Israel desenvolveu uma tecnologia para conter as rebeliões populares. Então, um Estado que conseguiu conter 2 intifadas, toda a revolta palestina ao longo desses anos todos, exportou essa tecnologia para o mundo. O Brasil comprou essa tecnologia. Eu me lembro que no começo eu acho que em 2019, o filósofo Paulo Arantes chamava esse processo que estava se desenvolvendo naquele momento de brasilização do mundo. Ou seja, o mundo estava comprando a experiência que o Brasil estava tendo em conter as periferias. Matar negros nas periferias, aprisionar todo mundo que não faz parte daquele métier. E isso estava sendo exportado para o mundo. Em 2022, mudou tudo. O Paulo Arantes passa a chamar de israelização do mundo. Então, Israel é uma região, um território laboratório que vende tecnologia de repressão para o mundo inteiro. O estado de Sergipe é um cliente de Israel. E isso, de alguma forma, explica, aí é o parênteses, isso explica porque o silêncio em relação ao genocídio. Né? Então, todo mundo tem o rabo preso ali. Voltando para essa fecha parênteses, volta para Sergipe. Sergipe, como cliente, naturalmente tinha que se manifestar naquele momento. Primeiro porque quem estava no governo em 2023, de alguma forma, revela a sua posição. Né? Então, aquela bandeira não apareceu do nada. Aquela bandeira foi um método. E ela só foi retirada dali por pressão. Senão ela estaria até agora lá. Então, não sei explicar, eu acho que eu deixo a vocês da Mangue explicarem por que o governo do Estado tem essa relação. Agora, do ponto de vista geopolítico, o mundo inteiro tem essa relação com Israel. O mundo inteiro, inclusive países árabes. Então, isso explica, de alguma forma, o silêncio em relação a essa atrocidade que está sendo causada, criada, ou está sendo produzida pelo exército israelense, pelas forças armadas israelenses contra a população de Gaza. É isso, pessoal. Essa foi a 4ª edição da Mariscada, o podcast quinzenal da Mangue Jornalismo. A Mariscada aqui é servida às quintas-feiras, bem cedinho, mas de 15 em 15 dias. A primeira quinta-feira do mês e a terceira quinta-feira do mês. Quem falou aqui foi Christian Góes, eu sou repórter e editor da Mangue. E quem faz a Mariscada comigo aqui, o Hector Souza, aqui no estúdio, a Gabi também. O Hector cuida do áudio, da captação do áudio e da edição. E o nosso amigo aqui, o Ahmed Zogby, e a quem eu agradeço profundamente, Ahmed, pelo seu tempo, sua disponibilidade e suas palavras, e seu ensinamento aqui para todos nós. Queria, para fechar, perguntar, te pedir, quais são as tarefas de quem nos escuta agora, né, na Mangue, na Mariscada, em relação à Palestina? A gente recebe muita informação via mídia tradicional, que chama o Hamas de terrorista, de que teve um bombardeio na faixa de Gaza, etc. e tal, que tem um plano agora, que houve o cessar-fogo intermediado pelos Estados Unidos, e que tem um plano para a Palestina, etc. e tal, ou para a faixa de Gaza de uma forma geral. Quais são as tarefas de quem é sujeito nesse mundo para não se dobrar ao silêncio diante do genocídio em Gaza? Puxa, eu fico feliz que você usou a palavra tarefa, né, para definir qual é a nossa obrigação, assim, porque tarefa é obrigação, nosso compromisso com o que há de humano em nós, né? Eu tenho estudado um autor que, ironicamente, é judeu, chamado Walter Benjamin, e ele escreveu seus textos ao longo dos anos 20, 30, 40, até os anos 10 ele também escreveu alguma coisa, e uma dos textos capitais dele é sobre o conceito de história. Nesse texto, ele fala sobre a questão de qual é a nossa tarefa mesmo, qual é a tarefa, no caso do historiador, aquele que está contando a história.
ele define como a obrigação do historiador é, de alguma forma, não reproduzir a história dos vencedores. É, de alguma forma, abrir espaço para que os vencidos consigam se manifestar. Então, eu acho que a nossa tarefa, Benjamin já vinha nos oferecendo, que é o que a gente pode fazer, nesse caso, é dar voz aos palestinos e deixar que os palestinos narrem a sua história. Num poema, de novo, citar o Mahmoud Darwish, que é o poeta nacional palestino, ele dizia: eu defendo o direito dos troianos narrarem sua própria história. Acho que a única coisa que a gente pode fazer de eficaz nesse momento é abrir espaço para que os palestinos possam se manifestar e contar sua própria história, e ainda que seja a história de derrotas, são eles quem têm o direito e o dever de nos comunicar sobre isso. Muito obrigado, Ahmed. Obrigado, Hector. Você pode comentar, discutir, né, qualquer coisa, mande um e-mail para Mangue Jornalismo, redação@manguejornalismo.org. Comente, compartilhe, distribua, inclusive, a Mariscada e, importante, sugira temas, personagens, questões para a gente trazer aqui na Mariscada. É isso, pessoal. Obrigado, Ahmed, Gabi, Hector, e até a próxima Mariscada.